Bolsonaro trabalhou para banqueiros, Bolsonaro trabalhou para grandes capitalistas, o Bolsonaro trabalhou para essas big techs. Ele é um pau mandado no mercado financeiro. É muito fácil ser um representante de um país como o Bolsonaro. Não precisa brigar contra os fortes, contra os grandes. Agora o Lula vive empunhalando uma guerra por dia. Ele tem que matar um leão por dia. Alexandre de Moraes e todo o STF também. Essa é a verdadeira luta contra o sistema. Essa é difícil de empunhar. Ficar do lado dos grandes banqueiros, nos poderosos que mandam no mundo, ficar do lado da Rede Globo, ficar do lado da Revista Oeste, Metrópolis. É muito fácil. É muito fácil. Difícil é você bater de frente, que é o que o Alexandre de Moraes tem feito em relação à desinformação, ao fascismo, e o Lula tem feito lutando pela classe trabalhadora. Já que está liberado, Zuckerberg, você é um vagabundo, acumulador, colecionador de papéis, colecionador de dinheiro, desumano. Você deixou claro como os grandes capitalistas subjugam o povo todo e dane-se todo mundo. Vocês só querem acumular dinheiro, vocês só querem acumular riquezas. Mas não adianta um porco ser rei, ele sempre vai chafurdar na bosta. É isso que vocês são. Anticultura, vocês são antipovo, desumanos, serão sempre porcos espalhando cocô. Zuckerberg, o mimadão, o bilionário que agora acha que é dono do mundo por ter dinheiro, quer desrespeitar os países em sua autonomia, passando por cima das leis, das legislações locais e implantando o caos mundial. O que ele está propondo é a licença para a desinformação, para que você seja enganado na sua casa, para que você tome atitudes erradas em relação à sua vida por estar sendo manipulado por eles. A mentira sempre existiu. Porém, não dessa maneira organizada, massiva, que atinge a todos. A desinformação se mostrou extremamente lucrativa, porque enquanto a verdade engatinha pelas redes, a mentira já percorreu o mundo 7 vezes. 7 vezes mais a mentira é mais difundida do que a verdade. E por que esse fenômeno? Primeiro, existe um fascínio sobre essa teatralidade ficcional das notícias, delas serem como as pessoas às vezes gostariam que fossem, de acordo com as suas simpatias. Então elas buscam, às vezes, mentiras que vêm de encontro às suas expectativas de mundo, ao que elas queriam que fosse. Quando elas percebem, já estão envolvidas na teia e não conseguem mais sair da bolha, não conseguem mais visualizar a verdade. A mentira sempre existiu, mas dessa maneira arquitetada, organizada, difundida, em massa, nós vimos em alguns momentos do mundo. Um deles foi na ascensão do nazismo. Tanto que Goebbels, ele utiliza o Estado para financiar rádios para a população. Então o rádio era quase de graça. Para quê? Para eles poderem manipular essa população com mentiras, com desinformação. Eles utilizavam também folhetos, eles jogavam nos países folhetos difundindo a ideologia deles. Então a mentira organizada, essa mentira concatenada, arquitetada, ela é, sim, um instrumental do fascismo, do nazismo, da extrema-direita e do bolsonarismo, que não foge das suas raízes fascistas. A minha pesquisa de pós-graduação foi justamente nessa área da desinformação. A mentira é uma exclusividade da extrema-direita? Não. A esquerda também mente, a direita mente, a extrema-esquerda também mente. Haja visto que Lula, às vezes, é vítima da própria esquerda, com mentiras. Nós vimos isso aí na questão do PPC. Mas essa maneira ampla, difundida de maneira sistemática e insistente, persistente, é sim um fenômeno da extrema-direita. Porque a extrema-direita precisa da mentira para adentrar ao poder. Porque, por incrível que pareça, a extrema-direita, o fascismo, é um movimento de massa, assim como a esquerda, como a extrema-esquerda também. Porém, enquanto a esquerda empunhala a bandeira da verdade, que expõe as relações capitalistas com os trabalhadores, essa relação de exploração, essa relação de enxugamento das tuas reservas para beneficiar um capital maior, a extrema-direita precisa mostrar também que está do lado do povo. Então, o instrumental da extrema-direita é mostrar que ela é antissistema, que ela está do lado do povo, que ela está aí para lutar pelos seus direitos. Agora olhem lá, no Congresso, se vocês assistirem às sessões, vocês vão ver que todos da extrema-direita estão contra o povo. Exemplo, Jornada 6x1. Eles estão contra. Quando eles viram a repercussão que houve na mídia, aí alguns se retrataram, mas todos da direita são contra o fim da escala 6x1. Quem quer que você trabalhe de maneira escrava é a direita, é a extrema-direita. Zuckerberg, como fascista que já implantou golpes em diversos países, juntamente com Elon Musk, se aproveita agora da ascensão de Trump e coloca suas redes a favor, a serviço da extrema-direita. Até ouvi uma coisa muito interessante do Leonardo Stoppa, foi acho uma das primeiras pessoas que eu comecei a seguir na internet. Ele até falou que acaba beneficiando a esquerda, porque nós da esquerda somos o tempo todo penalizados
pelas redes sociais. Um detalhe que eu acho que tem que ser levado em conta é que quem domina o algoritmo, quem programa o algoritmo, são eles, é a extrema-direita. E nesse meio, estaremos, então, sempre prejudicados. Acontece que as mídias sociais, elas são nada mais, nada menos do que uma instituição gerada pela direita. E a extrema-direita, para eles, dá muito dinheiro. Eles lucram com a desinformação é muito mais lucrativa. Então, aquela coisa de o sujeito mente, eu rebato, ele rebate. Nós ficamos em torno de uma conversa sem muitos frutos, porque ele acredita no que ele quer e você acredita no que é verdade. Mas você participou de uma ampla discussão, você gerou cliques, você deu a sua atenção, e a sua atenção é a mercadoria que a internet busca. A internet tenta capturar a tua atenção. Eu, neste vídeo, estou tentando capturar a atenção de vocês. Aquele que solta uma fake news quer capturar a atenção de vocês. E para as redes sociais, é melhor aquilo que captura mais a atenção. E o que captura mais a atenção? São as coisas bizarras, são as coisas que saem da normalidade. Por isso, nós vimos aquele fenômeno do pessoal rezando para pneu, fazendo sinais para extraterrestres. Você vê que eles fazem uma mistureba de coisas, não todos, mas alguns mais radicais fazem, e se perdem na fantasia. É uma esquizofrenia coletiva. Eles acabam por enlouquecer, por sair da realidade, por não ter mais contato com essa realidade. É isso que acontece. Pessoal, qualquer instituição, qualquer empresa, qualquer coisa feita no capitalismo, ela tem o viés capitalista nas suas entranhas, nas suas veias. Então, a internet nada mais é do que a reprodução do que está aí. É você sendo explorado e o explorador tomando um máximo do seu suor. É simples isso, é desse jeito. O que temos que ter em mente é que o fascismo é um botão de emergência do capitalismo. Quando o capitalismo está correndo risco, quando o capitalismo as pessoas começam a enxergar e a se revoltar e não estão contentes com o capitalismo, qual é a tendência? Elas aderirem a movimentos de esquerda e tomarem o poder. E eles não querem que vocês tomem o poder. Eles querem implantar o fascismo porque o fascismo é controlador, ditatorial. Ele deixa a ideologia de lado e começa a controlar você. Sempre que o capitalismo passa por crises, mais ou menos 10 anos, 15 anos, 20 anos depois, acontece alguma coisa. Há guerras, há movimentos de derrubada de governos. Quando houve a quebra da Bolsa, logo em seguida houve a guerra. 10 anos depois, mais ou menos, houve a guerra. Qual o problema do fascismo? O fascismo é imperialista. O fascismo não respeita povos, não respeita raças, não respeita crenças, não respeita a autonomia dos países. Então eles vão tomando, eles vão se infiltrando. Olha esse movimento que está havendo hoje nos Estados Unidos. Trump ameaçando o Canadá, ameaçando o México, ameaçando a Groenlândia, ameaçando o Panamá. Esses são movimentos imperialistas de tomada de governos, tomada de territórios, tomadas de poder. O fascismo se aproveita para enriquecer. Então o capitalismo é mantido, quando ele está em crise, pelo acirramento da concentração de renda. Então os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Então os movimentos de esquerda, eles são totalmente o contrário do fascismo. Então agora, gente, fica aqui a dica para vocês. Trabalhem o máximo que vocês puderem na internet. Curtam, compartilhem, comentem, façam também suas lives, façam seus videozinhos, espalhem, participem, trabalhem. A esquerda precisa de mais gente. Vocês podem ver que aqui no canal nós damos força para pessoas ainda desconhecidas. Por quê? Nós precisamos criar um exército antifascista que não permita que eles empobreçam você para enriquecer os trilionários, para manter esse sistema, quando esse sistema está quase falido. Então os fascistas, eles vêm com uma proposta muito parecida com a da esquerda, porém, nada acontece. O sistema é mantido. Eles não fazem a mudança de sistema, eles não são antissistema. Eles acirram ainda mais as contradições desse sistema. Talvez o ministro Alexandre de Moraes, que é de direita, ele comece a compreender o que é o movimento de direita e o movimento de extrema direita. E então, ele se tornará de esquerda. Porque com aquela coragem que ele tem, aquela força de combate que ele tem, ele não deveria pertencer à direita. Zuckerberg, assim como Elon Musk, eles querem promover na internet uma terra sem lei, eles querem promover o caos, a bagunça. Só que não existe internet e o mundo real. Hoje é uma coisa só. Eu estou aqui, na minha casa, fazendo este vídeo para vocês, e ao mesmo tempo eu estou aí com vocês. Eu estou em várias partes do mundo. Quem assistir o meu vídeo depois de amanhã entrará em contato comigo hoje. Então, tempo e espaço ficaram relativos. E nós precisamos encarar isso e lutar. Por quê? A briga deles para essa liberdade toda é pelas inteligências artificiais. Elas precisam ser alimentadas com materiais também de extrema direita. Eles, enquanto empresários, precisam também aderir ao vale tudo. Então o mercado hoje
está ditando as normas. Nós estamos vivendo a ditadura do mercado e o fascismo é um instrumento do mercado. Bolsonaro trabalhou para banqueiros, Bolsonaro trabalhou para grandes capitalistas, o Bolsonaro trabalhou para essas big techs. Ele é um pau mandado no mercado financeiro. É muito fácil ser um representante de um país como o Bolsonaro. Não precisa brigar contra os fortes, contra os grandes. Agora o Lula vive empunhalando uma guerra por dia. Ele tem que matar um leão por dia. Alexandre de Moraes e todo o STF também. Essa é a verdadeira luta contra o sistema. Essa é difícil de empunhar. Ficar do lado dos grandes banqueiros, nos poderosos que mandam no mundo, ficar do lado da Rede Globo, ficar do lado da Revista Oeste, Metrópolis. É muito fácil. É muito fácil. Difícil é você bater de frente, que é o que o Alexandre de Moraes tem feito em relação à desinformação, ao fascismo, e o Lula tem feito lutando pela classe trabalhadora. Já que está liberado, Zuckerberg, você é um vagabundo, acumulador, colecionador de papéis, colecionador de dinheiro, desumano. Você deixou claro como os grandes capitalistas subjugam o povo todo e dane-se todo mundo. Vocês só querem acumular dinheiro, vocês só querem acumular riquezas. Mas não adianta um porco ser rei, ele sempre vai chafurdar na bosta. É isso que vocês são, anticultura, vocês são antipovo, desumanos, serão sempre porcos espalhando cocô. Agora, as pessoas poderão ser racistas, misóginas, poderão mentir, difamar, caluniar, injuriar. Agora pode tudo. O fato é que precisamos de uma regulamentação brava, precisamos, sim, de mais clareza no algoritmo, transparência em como é essa programação, o que lhe é pedido, e também o governo poderia tomar uma atitude como tomou a China, de criar redes sociais, ele tem as universidades públicas a seu favor, criar redes sociais para combater essas redes sociais. Eles vão pegar mais leve quando eles não tiverem um monopólio da informação. Você vê que o Zuckerberg ele controla 4. Então nós temos que acabar com isso. Esse monopólio tem que ser extinguido. E eles também estão já com a sua moeda de troca, porque o Haddad falou em taxar as big techs. E eles estão já ameaçando, fazendo esse joguinho. O fato é que nós precisamos exigir do Congresso e precisamos exigir transparência também das big techs em relação ao algoritmo. Os estudiosos do assunto têm que ser consultados. Há materiais maravilhosos que foram já desenvolvidos, científicos, que dá pra gente trabalhar com isso daí, dá pra gente ir pra cima desses fascistas. Beleza, pessoal? Mark Zuckerberg anuncia medidas para proteger a liberdade de expressão no Facebook e Instagram. Não é novidade, acredito para a maioria das pessoas, que nos Estados Unidos o lance da liberdade de expressão não funciona muito bem como é aqui no Brasil, porque existe um limite para a sua liberdade de expressão, e isso está na nossa Constituição, porque a sua liberdade de expressão, ela acaba quando ela pode atropelar, infringir direito alheio. Então lá meio que a liberdade de expressão ela é irrestrita, né? Não é à toa, né, que coisas absurdas acontecem lá, como o aumento de células neonazistas, até mesmo de pessoas assumidamente, publicamente se assumem na... A gente já sabe da grande influência que o Facebook teve, não só nas eleições nos Estados Unidos, como até mesmo aqui no Brasil, por conta da disseminação de fake news. A direita se apropriou muito bem disso para a disseminação de fake news, né, muita desinformação, e isso vem nos assolando aí nos últimos tempos. Isso virou um comportamento padrão mesmo da ultradireita conservadora do Brasil. No anúncio de Zuckerberg, ele fala ali, né, que quer dar oportunidade de todo mundo se expressar e que vai sim entregar mais os conteúdos de política, porque as pessoas querem mais falar de política e saber de política. A gente sabe muito bem o interesse do branquelo. Transformar o Facebook e o Instagram, que são plataformas do Meta, né, da empresa dele, né, numa espécie do X, né, que tem ali a verificação, que as diretrizes não vão ser tão firmes no quesito, né, quando a sua liberdade de expressão está ali, né, trazendo uma desinformação, uma fake news, atentando, inclusive, contra o nosso Estado democrático de direito, que vem se acontecendo muito tempo, por muitas pessoas utilizando de redes sociais, de plataformas como Facebook e Instagram, para, né, a fomentação desse discurso antidemocracia, contra o nosso Estado democrático de direito. Isso é absurdo. Concordar com a medida que o Mark Zuckerberg quer trazer novamente para o Facebook e para o Instagram é abominável. Mas essas big techs aí, elas precisam entender que, pelo menos aqui no Brasil, não é bagunça, porque a gente viu o episódio, né,
com o X nesses últimos meses, que o X ficou fora do ar aqui no Brasil por mais de um mês, se não me engano, justamente porque a plataforma, juntamente com suas diretrizes, deveria se adequar às leis do Brasil, sim. E se o Meta quiser operar no Brasil, sim, vai ter que dançar conforme o nosso carnaval, conforme o nosso axé, ou se não vaza. De uns tempos pra cá, eu só vejo somente o Google e a ByteDance comprometidas em operar nos países respeitando a legislação dessa soberania. Sabe quem muito comemorou esse anúncio do Mark Zuckerberg? A própria direita. Pessoas que se dizem ser conservadores de direita, né? Que falaram inclusive sobre democracia. Democracia? Estes mesmos que estavam tempos atrás fomentando, né, atentado contra o nosso Estado Democrático de Direito. Não entendi, senhores patriotas, vocês realmente são tão incoerentes. Mas enfim, com tudo isso, eu de verdade estou bastante curiosa para saber o que você que está me assistindo acha. Porque eu, particularmente, não utilizo mais, por exemplo, o Facebook. O Instagram até vai. Mas ali, com tanto desinteresse, eu gosto mais de produzir e acompanhar os conteúdos aqui dentro da plataforma TikTok. É isso e forte abraço. Eu tenho 79 anos de idade, já vivi muito, vivendo a vida da Suprema Corte Brasileira e nunca conheci um ministro da Suprema Corte que tivesse um apelido dado pelo povo chamado Xandão, que é um apelido que já pegou. E desse apelido você nunca mais vai se libertar. Pode ficar sério. E não adianta ficar nervoso que ninguém vai parar de te chamar de Xandão. Me diz qual que é o sentido de você postar sobre o filme Ainda Estou Aqui, de você enaltecer a Fernanda Torres por ter ganho o Globo de Ouro, ao mesmo tempo que você vota num presidente que cuspiu na estátua do Rubens Paiva, que é o marido da Fernanda Torres no filme. E é fã e idolatra até hoje o Brilhante Ustra, que é o torturador mais famoso da ditadura militar brasileira. Aí você vê a pessoa postando, não, filmaço, Fernanda Torres, orgulho nacional, outros postam também, para que nunca mais se repita. Porra, vocês estão de brincadeira, né? Então deixa eu te explicar aqui, porque talvez simplesmente te falte um pouco de massa encefálica e talvez um pouco de senso crítico. O Bolsonaro chama o que aconteceu em 1964 de revolução. Ele nega que tenha existido uma ditadura militar brasileira. E digo mais, ele deve achar esse filme uma bobagem. E você, que é eleitor dele, com todo respeito, um idiota. Se você ainda não está convencido, deixa eu só ler uma frase do Bolsonaro para a Jovem Pan em 2016, antes dele ser presidente. Segundo Jair Bolsonaro, o maior erro dos militares foi... E não. É isso aí, me siga para mais reflexões.